Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Estamos mais uma vez, por graça e misericórdia do Senhor, retornando ao nosso encontro semanal para trazermos subsídios da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, o encontro de Ruth com Boaz. Quero louvar a Deus pela sua vida, a vida da sua família. Quero louvar a Deus pelo seu trabalho, pela sua ajuda e cooperação. Você que é inscrito no nosso canal, você que tem compartilhado as nossas mensagens, Deus abençoe a sua vida. Esse trimestre, continuamos estudando o Deus que governa o mundo e cuida da família, comentado pelo pastor Silas Queiroz. Ele é pastor da Assembleia de Deus em Ji-Paraná, Rondônia. Meus queridos, semana passada nós estudamos sobre Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Hoje introduzimos mais um personagem, o Boaz. E a lição é o encontro de Ruth com Boaz. Nós não podemos deixar de falar, de detalhar todo o desenrolar, toda a história que veio a culminar nesse encontro. Devemos destacar, sobretudo, os erros do homem, os enganos do homem e os acertos de Deus. Semana passada nós já falamos sobre isso e não custa repetir. A escolha não muito sábia de Elimeleque, juntamente com a nossa irmã Noemi e seus 2 filhos, que deixaram Belém, fizeram a pior escolha, a escolha menos acertada, e foram para Moabe, uma terra hostil, uma terra idólatra e que não era do agrado de Deus, certamente. Os moabitas, segundo a Bíblia, sequer podiam entrar no tabernáculo. Tamanho era a diferença que havia entre eles. Mas Elimeleque vai a Moabe e lá morre. Morre ele, morre os seus 2 filhos que já haviam casado, e Noemi retorna então quando traz a sua nora Ruth. Então, chegando em Belém, ela ouviu dizer lá em Moabe ainda que Belém já estava melhorando, Deus já tinha trazido chuva para lá, então ela volta e traz a Ruth, que nós vamos falar alguma coisa desse encontro de Ruth com Boaz. Boaz era exatamente o remidor da família. Boaz era parente de Elimeleque, e lá em Israel estava na lei de Moisés que quando uma pessoa pobre vendia uma fazenda a alguém, vendia uma propriedade a alguém, e o seu parente mais próximo teria a obrigação, o dever de resgatar essa terra, quer dizer, resgatar por um preço. Ele recomprava essa terra e devolvia ao seu antigo dono. E o Boaz era parente próximo de Elimeleque, portanto, seria o remidor da família. O Boaz era um homem íntegro, um homem de um caráter ilibado. A própria Bíblia exalta o seu caráter, a sua posição de homem equilibrado, e também era rico. A Bíblia diz que ele tinha um grande poder econômico e tinha muitos trabalhadores ao seu serviço. Se fosse hoje, nós chamaríamos de um grande empregador do agro.
era alguém que lidava com cevada. Parente remidor, conforme dissemos, e vamos ler aqui em Ruth capítulo 2, e versículos 5 e 6, que diz assim: Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Vejam que quando o Boaz chega na própria propriedade dele, ele encontra alguém que não lhe era familiar, não era conhecido. Então ele pergunta: quem é essa moça? Veja a percepção daquele homem quando ele recebe a resposta: não, essa é uma moabita. Pela resposta dos moços, ele já tinha um conhecimento prévio de Ruth. Quando ele não disse, essa é uma moabita. Ele disse, esta é a moabita que veio de Moabe com Noemi. O Boaz sabia que Noemi era viúva do seu parente. Então, Deus começa a trabalhar ali. E por que Deus começa a trabalhar ali? Porque Ruth, sendo de outro povo, que servia a outro Deus, mas Ruth não largou uma coisa: o trabalho. A Bíblia diz que quando ela chega em Belém, ela conversa logo com a sua sogra e pede permissão para ir trabalhar, para ir rabiscar. Alguns chamam rabiscar, outros chamam rebuscar, mas a Bíblia fala do rabiscar em Isaías capítulo 17, versículo 6. Rabiscar era apanhar as espigas caídas dos trabalhadores, que eu também fiz isso várias vezes, por muitos anos lá em Monte Alegre, principalmente na colheita do milho. Ou aquele que ficava caído ou ficava ainda no pé, na espiga, os proprietários permitiam que a gente rabiscasse, pegasse para nós e vendesse. Então, Ruth se dispôs a fazer isso. A Bíblia diz, em Jó capítulo 5, versículo 7, que o homem nasce para o trabalho, assim como as faíscas das brasas se levantam para voar. Ruth tinha o exato entendimento disso. Meus amados irmãos, o preguiçoso é um sinistro. Deus diz, compara o preguiçoso e diz, olha, vai ter com as formigas o preguiçoso. Por que ele diz isso? Porque as formigas, a Bíblia diz que elas trabalham no verão para acumular comida, aliás, trabalham no inverno para acumular comida do verão. Então, Deus começa a trabalhar na vida de Ruth exatamente pela sua coragem, pelo seu destemor e pela sua disposição em trabalhar. Ruth sabia que, além do seu próprio sustento, ela teria a responsabilidade de sustentar a sogra, que já era de idade e que não poderia mais trabalhar. O parentesco entre Elimeleque e Boaz não é conhecido, a Bíblia não trata disso. Segundo tradições rabínicas, era primo. Mas a gente não sabe, não se pode falar isso com segurança, porque a gente não sabe. O que se sabe é que a Bíblia diz que ele era remidor, ele era parente. E ele não era o primeiro parente. Havia um outro parente que era o verdadeiro remidor, era o primeiro remidor que se excluiu da remissão. Ele disse, não, eu não vou remir porque pode trazer prejuízo à minha propriedade. Então ele deixou a vaga, deixou o tempo, a oportunidade para Boaz. E isso tudo a gente sabe que não é acaso. Não foi por acaso. Deus estava dirigindo todas as coisas. Deus haveria
de recompensar não só a Ruth, mas também a Noemi, a sua sogra, que a ensinou os mandamentos do Deus da terra, o Deus de Belém, o Deus de Judá, e também aquele que casaria com ela, o Boaz, de quem viria a família de Jesus Cristo. Então, o resgatador, que está no capítulo 4, versículo 3 do livro de Ruth, existia uma expressão da época chamada Goel, que era o resgatador. Existia outra chamada Levi. Levi significa unir. Esse Levi era a questão de que também existia lá em Israel. Quando um judeu era comprado virava escravo de um estrangeiro, um judeu que era comprado por um estrangeiro, um outro judeu teria a oportunidade, a obrigação de resgatá-lo do estrangeiro, comprá-lo do estrangeiro e trazer para o meio do povo dele. Era algo que estava estatuído na Bíblia. E esse Levi virou a lei do levirato. Era outro exemplo lá, outra prescrição lá de Israel. O levirato era o seguinte: quando alguém se casava e morria sem deixar filho homem. Ele se casava e morria sem deixar filho homem. Então, os seus irmãos, partindo da ordem crescente, tinham a obrigação de casar com a mesma mulher e ter filho para o morto. Não era, o filho deveria ser registrado como filho do morto e não dele próprio. Era a lei do levirato. O nosso Boaz, na sua história, era um homem que tinha muito temor a Deus e respeito às pessoas. Muito temor a Deus e respeito às pessoas. Nós vamos ler aqui algumas expressões dele, em Ruth capítulo 2, versículo 4, quando ele chega, a saudação que ele faz aos seus empregados. Capítulo 2, versículo 4 diz assim: E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, aos trabalhadores dele: O Senhor seja convosco. A saudação dele com os trabalhadores não era aquela saudação rancorosa, de cima para baixo, de alguém que mandava, não. Ele diz: O Senhor esteja convosco. Os trabalhadores então respondiam: O Senhor te abençoe. Em Efésios capítulo 6, versículo 39, a Bíblia diz que nós devemos conviver. Aliás, 6, 5 e 9. Eu vou ler. Quando Deus recomenda, através do apóstolo Paulo, recomenda que os empregados, que os patrões respeitem seus empregados e que seus empregados respeitem os seus patrões, para que haja um bom relacionamento. No versículo 5, Paulo diz, escrevendo aos Efésios: Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Isto é, o trabalhador não pode deixar de tratar o seu patrão, porque assim fazendo é como se ele estivesse tratando ao próprio Cristo. O trabalhador não pode, por exemplo, chegar no trabalho atrasado, porque se levantou tarde, e chega lá mentindo, dizendo que foi o ônibus que atrasou. Não, o ônibus não atrasa. Quem atrasa é o trabalhador. Se o ônibus passa, se meu emprego começa às 8, eu devo estar no mínimo 7h20 no ponto. Vai passar o ônibus. Agora, se eu chego às 7h40, claro que o ônibus que passar, não é que ele atrasou, eu que atrasei. Então ele deve ter essa percepção de respeito àquele que lhe dá o sustento. E no versículo 9,
no versículo 9 diz assim: E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Boaz tinha esse verdadeiro entendimento de respeito aos seus empregados para que também fosse respeitado, para que a recíproca ali fosse também verdadeira. O carinho de Boaz para com Ruth. A percepção de Boaz para com Ruth era de que ele já sabia, quando ele fala primeiras vezes com Ruth, ele já sabia do bem que Ruth havia feito à sua sogra, sendo ela uma pessoa idosa e parente também do seu parente falecido. O Boaz leva aquilo em consideração e começa a recompensar a ela com mais carinho, com um coração mais aberto. No versículo 5, ele diz: Depois disso, Boaz é seu moço que estava posto sobre os segadores. E quem é esta moça? Respondeu o moço que estava com ele: Esta é a moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher as espigas e as untar nas asas entre as gavelas. Deus estava operando tão grandemente na vida de Ruth que ela foi permitida colher até entre as gavelas. A gente sabe que o rabisco ou a rebusca é feita daquilo que caiu na colheita. Mas Boaz diz: não, deixe que ela colha também entre as gavelas. As gavelas era que ela poderia colher nos feixes. Onde alguém já colheu e guardou, se ela quisesse ir buscar lá, quisesse ir buscar ali onde já estava guardado, já estava colhido, já estava em segurança, ele diz: pode colher e não a impeçais. Olha que Deus, como Deus faz, quando Deus se agrada de alguém, quando alguém obedece a Deus, como ele faz, como ele facilita as coisas. Eu estava lendo a Bíblia hoje e vendo que tudo de Deus é com grandeza. Se a gente não lê na Bíblia, a gente pode achar que é mentira. Eu li na Bíblia hoje, nunca tinha observado isso, que quando Salomão foi construir o templo, ele utilizou naquela construção 183.300 homens. É algo impensável. 183.300 homens que ele usava na construção do templo. É claro que a Bíblia diz que tinha 30.000 homens que eles eram divididos em grupos de 10. 10 estavam trabalhando e 10 estavam em casa. Os primeiros 10. E eu tinha outros nas montanhas tirando a madeira, procurando o ouro, de forma que eles estavam lá trabalhando, muita gente. Então, quando Deus quer dar, Ele dá sem medida. Importa que nós sejamos agradecidos para que continuemos recebendo o que de Deus Ele tem para nós. Então Boaz percebe aquela moça que era estranha e que deveria ser ajudada. E na cabeça de Ruth é aquela história. Como é que alguém é tão bem recebida sendo estrangeiro? E mais, sendo estrangeiro de Moabe. A história de Moabe nós já contamos lá em uma outra lição anterior. Moabe não deu passagem ao povo de Deus quando vinha lá do Egito. Eles, ao invés de dar passagem, oferecer algum apoio, eles se armaram contra o povo de Deus. Por isso, eles eram inimigos. Deus disse: eles não entrarão no meu tabernáculo. Mas vem alguém dele lá de Moabe, de família idólatra, e é recebido tão bem em Belém.
não é nenhuma surpresa de que nós viemos lá do mundão, lá do pecado, lá de tudo que não presta. E fomos também acolhidos pelo nosso Deus. Por isso é que nós devemos ter mais amor por Ele, porque Ele nos amou, como Paulo diz, Ele nos amou primeiro. Então Deus estava agindo na vida de Ruth. A Bíblia diz que Ruth se surpreende, primeiro, porque era pobre, e segundo, porque era estrangeira. Isso é uma verdade. Ninguém é tão bem recebido assim sendo pobre. Por mais que alguém ache que isso é conversa, não é. O pobre nem sempre é bem-vindo em lugar nenhum. Depois ele vai se aclimatando, ele vai se chegando e vai entrando na graça de um, na graça de outro, mas inicialmente pobre, é rejeitado. Pobre é rejeitado. Mas Ruth chegou, ela tinha a graça de Deus na vida. As suas escolhas, em virtude de ter deixado os seus parentes, e Boaz levou isso em consideração também, dela ter deixado os parentes lá e ter acompanhado uma idosa. Tudo isso foi levado em consideração. O humilde gesto de Ruth. Capítulo 2, versículo 10. Diz assim: Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra, e disse-lhe: Por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Ela está dizendo aqui a Boaz: Foi que você viu em mim? O que é que há em mim de diferente? Sendo eu estrangeira, pobre. Ela não tinha a verdadeira percepção, mas era Deus que estava trabalhando na vida dela. Olha a resposta de Boaz. E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou, alguém tinha contado a ele, quando fizeste a tua sogra. Quer dizer, me contaram o bem que você fez à sua sogra, abandonando a sua terra e acompanhando uma pobre, como ela disse mesmo, Deus tem me amargurado. Eu sei o bem que você fez com ela. E agora Deus estava recompensando. Depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não o conheceste. Então, o bem que você fez com a sua sogra é o bem que Deus está recompensando. O bem que nós fazemos com os outros é o que queremos receber. A Bíblia diz que com a medida que nós medimos, nos medirão. Tem um homem lá no interior do estado chamado Jacó. E eu cheguei a conhecer ele. E as pessoas que tinham mais intimidade com ele, dizem que todo favor que alguém fazia a ele, ele respondia: o bem que você fizer, para si é. Isso é uma lógica. Nós receberemos o bem ou o mal que fazemos. Porque quando nós estamos fazendo o bem, nós estamos semeando no Espírito. Vamos colher no Espírito. Quando nós estamos fazendo o mal, estamos semeando na carne. E aí estaremos também colhendo na carne. Glória a Deus. Ela se surpreende e fala com Boaz, mas Boaz responde amavelmente: Não, nós estamos fazendo isso, é Deus que está fazendo, pelo que você já fez com a sua sogra. Então Ruth agora é recompensada. No versículo 10, nós vemos como Deus começa, no versículo 11, como Deus começa a recompensar. É isso que eu disse lá. Você está hoje colhendo o bem, o favor que você fez com a sua sogra. Glória a Deus.
a empatia de Boaz em relação a Ruth. Versículo 12. O Senhor galardoe o teu feito. Que feito é esse? O feito dela ter acolhido a sogra. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão. Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. Glória ao Senhor. A vida facilitada. Irmãos, nós temos esse poder de facilitar a própria vida. Quando nós somos amigos, amáveis, reconciliáveis, a Bíblia diz que se nós amarmos o amigo por todo o tempo, no dia da angústia nascerá o irmão. Então, ama o amigo por todo o tempo, e no dia da angústia nascerá o irmão. Era isso que estava acontecendo na vida de Ruth. Ela fez tudo bem feito. Eu disse isso semana passada. Nós, quando falamos tanto de Ruth, nós não estamos recriminando a outra Orfa. Orfa tomou a decisão que ela achou melhor, voltando para os seus parentes, voltando para a sua família. Então, ela tomou a decisão que a Bíblia não condena. Não, a Bíblia ela coloca a decisão de Ruth acima da de Orfa. Mas ela não diz que a de Orfa foi errada. A de Ruth foi mais acertada. Mas nem por isso podemos dizer que a de Orfa foi errada. Ela escolheu e era viúva, não quis seguir, achou que era melhor, foi aconselhada também para isso, como Ruth também foi. Ruth não aceitou o conselho, ela aceitou, voltou. Não se tem mais notícia de Orfa, se tem notícia de Ruth. A colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Queridos irmãos, tudo que nós semeamos, nós ceifaremos. É a Bíblia quem diz, tudo que nós semearmos, nós vamos colher. E nós somos frutos das nossas escolhas. O que nós escolhemos, aliás, o que nós semeamos, nós vamos colher ou cedo ou tarde. Ruth estava colhendo cedo, de forma precoce, adiantada, porque Deus queria, era uma pressa de Deus em começar a abençoar a nossa irmã Ruth pelas suas decisões de forma precoce. A Bíblia diz que quando Ruth vai colher, vai rabiscar ou rebuscar nos campos de Moabe, diz a Bíblia que houve uma espécie de um sorteio e caiu sorte sobre ela para ir ao campo de Moabe. Claro que isso não tem nada de sorteio, isso não tem nada de sorte, é Deus que está dirigindo. Deus dirige as coisas de forma que a gente não entende e perde tempo, se desgasta aqueles que querem entender o trabalhar de Deus. O trabalhar de Deus não é para que nós entendamos, é para que nós aceitemos e creamos. Glória a Deus. E quais foram essas semeaduras que ela fez e que agora estava colhendo? Ter deixado os parentes em Moabe, ter abandonado o Deus Quemós de Moabe. O Deus Quemós era o Deus moabita, o Deus da idolatria moabita. Ela deixou tudo isso. E o certo é que quando ela diz, lá no capítulo 1, versículo 16, ela diz, não me instes para que te deixe, porque aonde tu fores eu irei. Onde tu pousares eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus.
e ali e morrendo ali serei sepultada. Olha a decisão dela. Ela deixou, meus amados irmãos, Moabe, mas para trás em tudo. Ela estava dizendo ali, não quero que eu morrendo em Belém, alguém me traga para Moabe. Não, ali morrendo, ali serei sepultada. Ela esqueceu de vez. Ela esqueceu de vez Moabe, seu povo, sua idolatria, seus deuses, e partiu para o Deus que fez os céus e a terra. Ela também decide servir ao Deus de Israel, ao Deus de Elimeleque, ao Deus de Moabe, aliás, ao Deus de Noemi e ao Deus de Boaz. E sobretudo, servir a sogra. Falar disso hoje é fácil, é cômodo. Agora, irmãos, imaginem, Noemi estava a 120 quilômetros de Belém. Eu vou dar um exemplo aqui para quem conhece. 120 quilômetros é mais ou menos de Aracaju a Glória, lá no sertão sergipano. 120 quilômetros é mais ou menos Aracaju, Tobias Barreto. Agora, andar de carro hoje é uma beleza. Andar de carro, andar de moto, outros andam até voando, helicóptero. Mas Noemi não tinha nada disso. Noemi tinha que arrastar de Moabe para Belém a pé, como dizemos, no 11, na canela. Tudo isso valoriza mais a companhia de Ruth. Como ela iria sozinha? Viúva, desfilhada e sozinha. Então, a companhia de Ruth é de uma valia incalculável. Isso, Deus é Deus, Deus é o Deus que recompensa, Deus é o que vê as coisas. A questão não era só ir, era acompanhar mesmo. 120 longos quilômetros, passando por terra nunca conhecida. E nada daquilo foi por acaso. Já disse, Deus não existe acaso nas coisas de Deus. Existem providências. Glória ao Senhor. Então, o resultado da colheita foi esse. Uma colheita imediata, uma colheita que garantiria o seu sustento. Olha, mas não tem coisa mais, vamos dizer, vamos usar uma palavra que está muito em voga hoje, deletéria, algo assim que não se adapta a um homem ou uma mulher de Deus ser preguiçoso. Paulo já disse, se alguém quer viver sem trabalhar, tente viver sem comer. Sem comer ninguém quer viver, mas quer viver sem trabalhar. Então, aprenda com Ruth. Aprenda com Ruth. E o Boaz disse, olha Ruth, você fica aí, acompanhe as minhas moças, as que já trabalhavam lá, sem fazer nenhuma distinção, sem fazer nenhuma diferença. Ruth era ali a moabita que estava sendo integrada às belemitas da mesma forma. O Deus de um era o Deus do outro, o patrão de uma era o patrão da outra. As escolhas de uma era a escolha da outra. E a Bíblia diz que na primeira rabiscada que ela deu, no primeiro rabisco, na primeira rebuscada que ela deu, ela colheu cerca de 36 quilos de cevada. A primeira. Imagine que ela
Não precisou se adaptar, não. Ela gostava, ela amava o trabalho. Não precisou se adaptar. Não, não vou me adaptar. Não. Primeira, ela colheu cerca de 30, atualizado para hoje, cerca de 36 quilos de cevada. E ainda assim, o Boaz ainda disse, desde que ela colha também entre as gavelas, isto é, o que está pronto já para ser beneficiado, desde que ela colha. Deus estava querendo recompensar de forma grandiosa a nossa irmã Ruth. E, por fim, depois dela garantir a colheita, garantir o seu resultado, depois de ela garantir o seu sustento juntamente com o sustento da sua sogra, ela continua, a Bíblia diz que ela trabalhava e voltava para estar com a sogra. Ela estava pelo dia trabalhando e à noite com a sogra. Nada lhe fez afastar-se da sogra. Nem a amizade das moças, nem o acolhimento do fazendeiro Boaz, nada disso. Ela tinha por certo. Noemi era sua amiga, Noemi era sua conselheira, Noemi era sua sogra, Noemi era alguém que ela não se afastaria, como ela mesma disse. Não me instes para que te deixe, porque não deixarei. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós devemos, como pais, isso eu fiz e deu certo. Devemos, como pais, encaminhar os nossos filhos para o trabalho. De outra forma, eles não se aproveitarão. Dirija o seu filho na escolha dele no trabalho. Eu já vi uma vez um pastor dizendo que não gostaria de intervir na vida do filho ou dos filhos. Digo, meu amado irmão, você fará muito bem tentando com sabedoria, com avaliação correta, com oração, interferir na vida dos seus filhos. Porque eu fiz isso. A forma mais branda, mais mansa, mais sábia. Eu interferi na vida deles em menor grau em um, em maior grau em outro, e deu certo. Todos eles hoje são abençoados por Deus, tem um equilíbrio. Agora, a saída é o trabalho. Não a outra. Eu sempre dizia aos meus filhos que primeiro tem que estudar. Eu dizia a eles, olha, se tem uma coisa que iguala, duas coisas que igualam o pobre ao rico. A primeira é o túmulo. No túmulo não tem pobre, não tem rico, tem morto. E a outra coisa é o estudo. Se no túmulo só tem morto, na escola só tem estudante. Então, estude que você vai ser alguma coisa. Você vai, amanhã, faz um concurso, passa e estará no meio do rico. Você que estudou em escola pública, estará amanhã no meio daquele que estudou em escola particular, mas se estudar. Se gostar de estudar, que o estudo é um trabalho também. Se não gostar de estudar, não vai gostar de trabalhar também. E aí, o futuro será tenebroso, o futuro será ruim. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.